Provérbios, capítulo 2, versos de 1 a 22. Hoje eu vou dar uma visão panorâmica do capítulo 2 de Provérbios. Nós não vamos expor o texto hoje. Vamos só dar uma visão geral desse texto para posteriormente dar continuidade a ele. Acompanhe a minha leitura. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nesse primeiro momento, Senhor Deus, nessa apresentação do capítulo 2 de Provérbios, falando aos nossos corações, preparando, Senhor Deus, o nosso coração, Pai, para entendermos as tuas sagradas palavras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 2 de Provérbios, nós vamos perceber que nele nós temos uma segunda ordem para internalizar, para receber o ensino dos pais. Nós vimos isso no primeiro capítulo. E nós vamos ver isso novamente aqui no capítulo 2. No verso 1, nós vemos isso, capítulo 1, verso 8, nós vemos isso claramente. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E agora ele repete isso. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Mais uma vez, nós temos aqui uma exortação do pai para que o filho aceite, receba o ensino da palavra de Deus. O ensino que estava sendo trazido ali por aquele pai. Nós sabemos que esse livro foi escrito por Salomão, e a perspectiva de Salomão ao escrever esse livro não era somente ao seu filho, mas aqui é instrução para todo o povo de Israel. Na pessoa do pai, Salomão para com o seu filho. E é interessante porque a maneira como nós vamos ver essa reiteração, essa repetição, essa necessidade do filho internalizar o ensino do seu pai, que nós vemos lá no verso 8 do primeiro capítulo como ouve, agora ele fala, se aceitares. Ele passa de ouvir para aceitar. E é interessante porque há uma diferença aí nesses vocábulos. Por mais que eles queiram representar a mesma realidade,
Ou seja, incitar o filho, chamar a atenção do filho para viver por meio dessas instruções, para ter uma atitude de obediência aos mandamentos apresentados pelo pai ao filho, aos mandamentos do Senhor. Nos parece que essa escolha aqui é mais emotiva, apontando mais para uma aceitação interna desses mandamentos por parte do filho. E o próprio significado da palavra aceitar demonstra isso. Aceitar significa conformar-se, tomar a forma, assumir. É interessante a maneira como Salomão vai mexer com essas palavras, porque ele vai falar de um conhecimento intuitivo, ele vai falar de um conhecimento que entra e começa a fazer parte da vida daquela pessoa, de forma que ela não pensa necessariamente naquilo que ela faz, porque aquilo já é automático, ou seja, o discernimento entre o certo e o errado é uma coisa automática na vida dele. Não é que ele não pense nisso, mas é uma coisa automática. É uma coisa que vem da sua alma, porque aquilo está dentro do seu coração. Nesse primeiro momento, a gente sempre tem mostrado a estrutura poética do texto, como ele é escrito, porque todas essas coisas elas contribuem, às vezes a gente não percebe isso, mas elas contribuem para a lógica e para a argumentação do texto. E nós temos aqui, em termos de estrutura lógica, o capítulo dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 11, e a segunda parte vai do verso 12 ao verso 22. E é interessante porque essa estrutura ela é igualmente elaborada. Tá? Então, nós percebemos aqui, nós vamos ter, nessa primeira sequência aqui, do capítulo, verso 1, nós temos ali uma estrutura em paralelo. Primeira, verso 2, a segunda estrutura em paralelo. Verso 3, a terceira estrutura em paralelo. Verso 4, a quarta estrutura em paralelo. A partir daí, nós vamos ter a consequência, os benefícios do que ele falou anteriormente. Tá? Em mais 4 versos. Verso 5, nós temos essa estrutura paralelística. Verso 6, a mesma coisa. Verso 7 e o verso 8. E os versos 9, 10 e 11 são terminados. É o fim aí desse primeiro momento. Em 3 estruturas de versos paralelos. E a gente vai perceber que é a mesma estrutura que ele vai usar na segunda parte. Verso 12, a primeira estrutura de paralelismo. Verso 13, a segunda. Verso 14, a terceira. Verso 15, a quarta. E aí nós temos, novamente, verso 16, verso 17, verso 18, verso 19. E aí o final, a conclusão. Mais 3 parelhas de versos. É interessante perceber isso. Por quê? Porque ao colocar essa estrutura, ele está colocando em pé de igualdade, ou demonstrando o mesmo valor argumentativo, a mesma importância. Ele está colocando no mesmo nível aquilo que ele está estruturalmente desenvolvendo. Nessa primeira parte, a primeira metade, vai dizer respeito ao desenvolvimento do filho, ou a produção do caráter desse filho. Ou seja, dos versos 1 aos versos 4, ao internalizar o ensino dos pais, ele vai passar a conhecer a Deus. O que você vai ver nos versos 5 a 8. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque a sabedoria, o Senhor dá sabedoria, e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. E dos versos 9 a 11,
Nós vamos perceber a perspectiva em aprender a retidão de forma intuitivamente. Essas coisas estarão intimamente ligadas. Diz assim: então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas verdades, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E nós vamos ver que o que ele faz aqui, nós já falamos anteriormente sobre isso. Essa ideia de internalizar, e eu até posso adiantar isso, de internalizar o ensino a partir de obedecer os mandamentos, de buscar ao Senhor, é o que a gente vê no capítulo 1, do verso 23. Lembram? Atentai para a minha repreensão. Ou seja, o que nós falamos? No momento em que nós andamos no caminho do Senhor, nós fazemos a sua vontade, Ele derrama sobre nós copiosamente o seu Espírito para que entendamos as suas palavras e vivamos a partir daquilo que esse conhecimento que nós temos diante de nós temos seguido. É uma ação sobrenatural de Deus. No momento em que nós buscamos ao Senhor, conhecer a sua palavra, o Espírito Santo age poderosamente no nosso coração para não só entendermos, mas para também vivermos por meio dessas coisas. E é isso que ele vai mostrar aqui, através desse poema, dessa estrutura. A segunda metade, que é do verso 12 ao verso 22, vai dizer respeito ao livramento ou proteção subsequente dos filhos das mãos dos perversos, tudo fruto do quê? Do filho buscar e aceitar as palavras do Senhor. Nós vamos ver essas duas estruturas aqui. Em primeiro lugar, do verso 5 ao verso 11, nós vamos ver os benefícios. Do verso 12 ao verso 22, aí nós vamos ver o propósito, a finalidade de termos esses mandamentos, de seguirmos esses mandamentos, inclinarmos o nosso coração ao entendimento do Senhor. Então essa segunda metade vai dizer respeito ao livramento ou proteção subsequente dos filhos da mão de quem? Dos perversos, versos 12 a 15. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E da mulher perversa, do verso 16 ao verso 19, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Nós já percebemos aí claramente que nós temos dois paralelos semelhantes aí. Nós vamos ver isso mais adiante. Do verso 12 e o verso 16, do verso 5 e do verso 9. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Percebam que são paralelismos semelhantes. Por quê? Porque ideologicamente, logicamente, eles estão ligados. E aí nós vemos nesses primeiros versos, na segunda parte, do 12 a 15, a Escritura dizendo respeito ao livramento ou proteção subsequente dos filhos das mãos dos perversos, se eles aceitarem o ensino. E da mulher perversa, se ele colocar o seu coração no entendimento do Senhor. E a consequência disso, permitir ao filho que ele experimente vida e não morte. É a conclusão, dos versos 20 aos versos 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Eu já dei uma visão geral. Eu quero mostrar isso mais uma vez, de forma estrutural. Por quê? Porque o estilo desse poema, do capítulo 2, ele é bem ordenado com esses paralelismos semânticos, regulares. E aí ele quer combinar a esfera divina, que é bem ordenada, com o discurso que está sendo apresentado. Então, inicialmente, o que nós temos? Nós temos a advertência do Pai para que esse ensino seja adotado, seja interiorizado
pelo Filho. E como isso se dá? Se dá na seguinte estrutura, nos versos de 1 a 4, que são todos condicionais. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Nos versos primeiros, nós temos aí a advertência do Pai para que o Filho receba esse ensino, busque esse ensino, aplique o seu coração nesse ensino. Nos versos de 5 a 11, nós vamos ter os benefícios disso. Por quê? Porque se fizeres isso, você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Ou seja, essas são as consequências de se internalizar essas instruções, de buscar essas instruções. Dessa forma, nessa primeira metade aqui, nós temos tratado o desenvolvimento do caráter do filho, a produção desse caráter. E como é que ele vai ser produzido? Se ele aceitar as palavras, ou seja, se ele possuí-las, se ele a internalizá-las, se ele estiver com seus ouvidos atentos, se ele clamar por inteligência. E aí eu me lembro de Tiago, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se buscar a sabedoria como as riquezas, como os homens buscam a riqueza desse mundo. Se for assim, quais serão os benefícios? Você vai entender o temor do Senhor. Vai achar o conhecimento de Deus. E o que isso significa? Nós vamos ver que nós temos um duplo benefício aí, nessa estrutura paralelística. O primeiro está no verso 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E o paralelo a esse verso 5, o seu representante, ou a sua imagem, o seu paralelo, está no verso 9. Que é, então entenderás juízo, justiça, equidade e todas as boas veredas. Ou seja, ao internalizar, eu tenho dois benefícios. E que benefícios são esses? Mostrados nesse paralelismo do verso 5 e do verso 9. Nós poderíamos resumir da seguinte forma: a educação religiosa e a educação ética. Ou seja, nós vamos entender o temor do Senhor. Nós vamos achar o conhecimento de Deus. E o que essas coisas representam? A comunhão com Deus. E é isso que nós queremos dizer com os benefícios de uma educação religiosa, ou seja, a comunhão com Deus. Mas não é somente esse benefício. Esse já era suficiente. Mas também o quê? Uma educação ética, ou seja, eu vou saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu vou entender o que significa a justiça, o juízo de Deus. Eu vou entender o que é retidão, equidade. E eu vou entender todas as boas veredas. Ou seja, esses dois paralelismos aí resumem os benefícios religiosos e éticos de nós internalizarmos as palavras de Deus aqui na voz, na boca do Pai. Apesar de nós termos essas duas estrofes aí separadas, elas são inseparáveis. É um relacionamento pessoal com Deus que se dá ao buscarmos a sua sabedoria e ao vivermos por meio dela. É isso que nós temos demonstrado aqui no capítulo 2, verso 5, do verso a 8. Esse é o propósito. Aí temos o sumário. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E aí nós temos a explicação disso. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Percebam aí essa duplação, a responsabilidade do homem e a ação de Deus. Qual é a minha responsabilidade? Aceitar, buscar. E qual é a ação de Deus? Tornar isso eficaz na minha vida. A ação sobrenatural do Espírito, utilizando a palavra, que é buscada, que é aceita, que é clamada, fazendo com que essa palavra transforme o nosso coração e a nossa vida. E isso, esse viver por meio da palavra, vai requerer o que nós vemos nos versos 9 em diante. Ou seja, de 9 a 11 dessa primeira metade. Vai requerer um entendimento intuitivo. O que seria um entendimento intuitivo? Um discernimento direto e claro. Eu não preciso pensar muito para saber o que é certo e errado. E aqui nos versos 11, aquilo que está na esfera dos relacionamentos humanos. Porque entenderá justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Isso estará voltado para a minha vida e o meu relacionamento ali na sociedade. Como nós vemos no livro de Provérbios. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. É mostrar como eu, o homem que teme ao Senhor, devo viver nesse mundo, nessa sociedade. Por meio da justiça, da equidade, do juízo e do bom caminho. Certo comentarista observa que o movimento do divino para o humano é fundamental para a fé bíblica. Ou seja, o que seria isso? É Deus fazendo conhecer por meio da sua palavra e nos dando o seu entendimento. Ele sempre começa esse processo. Parte sempre de Deus e nunca de nós. É Deus se revelando a nós e nos dando o seu entendimento, e aí nós respondendo a esse chamado, a essa convocação da parte de Deus. Sempre começa do divino para o humano. E isso é fundamental na fé bíblica. É o que a gente vê em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 7. Quando Deus ali fala ao seu povo, nos 10 mandamentos, ele diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Ou seja, é um movimento do divino para o humano. E o homem responde a isso. Lembram-se os textos que nós lemos aqui, o Tadeu na sua pregação, e aqui na escola dominical também? Quando nós lemos Êxodo capítulo 32, se eu não me engano, que diz assim: nós faremos, o povo entrando em aliança, nós faremos tudo aquilo que Deus nos ordenar, parte sempre de Deus para nós, e não de nós para Deus. Então, no momento em que eu aplico o meu coração, eu desejo profundamente, e esse desejo já é uma ação divina no coração humano, a conhecer a palavra do Senhor e buscar o Senhor enquanto eu puder achar, como diz lá Isaías 55, eu vou entender. Mas por que eu vou entender? Porque o Senhor vai dar o conhecimento. É dele que vem. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os seus filhos, para os eleitos. É isso que nós vemos na segunda parelha de versos, que é a explicação ou a continuação do verso 5 e do verso 9. Verso 5 e verso 9 são estruturas paralelísticas, que têm o mesmo propósito, ou seja, eu vou entender, ter o conhecimento de Deus, vou ter um relacionamento com Deus, ou seja, educação religiosa, e eu vou entender
a juízo e justiça, é a educação ética, o relacionamento entre as pessoas. E aí nós temos a comprovação disso. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Por quê? Então entenderás a justiça e o juízo e a equidade de todas as veredas. Por quê? Porque o Senhor vai me dar a sabedoria. É Deus quem vai dar. Não é a nossa inteligência humana. Não é o nosso entendimento lógico da Escritura. Essas coisas estão relacionadas. Mas é aquilo que vem somente do Espírito Santo de Deus. É o discernimento internalizado. É a sabedoria. É a aplicação dessa palavra. O viver por meio dela. Então entenderás. Por que eu vou entender? Porque o Senhor vai dar a sabedoria. Da sua boca vai vir a inteligência e o entendimento. É isso que nós estamos vendo aqui. No verso 10 a mesma coisa, o paralelo do verso 6. Porque a sabedoria entrará no teu coração. E o que nós vemos aqui, ou seja, basear esse conhecimento, o que nós estamos vendo aqui, é que o escritor de Provérbios está baseando o conhecimento religioso e ético exclusivamente na revelação do Senhor, de sua sabedoria, que entrou no coração do filho, de modo que ele tem preferência acentuada por esse conhecimento, ele tem inclinação por esse conhecimento. E aí a gente volta ao verso 23 do capítulo 1. Atentai para a minha repreensão. Se o filho atentasse para a repreensão do pai, ou seja, se ele atentasse para aquilo que o pai estava falando, o Espírito de Deus seria derramado sobre ele copiosamente. É a graça de Deus se manifestando, nos dando entendimento, discernimento, quando buscamos e queremos conhecer ao Senhor profundamente. É interessante porque isso aqui quebra muita coisa, né? Quebra o gnosticismo, lá no primeiro século, da era cristã, que dizia que existiam algumas pessoas separadas, iniciadas, para ter um conhecimento superior. Quebra aquela ideia que Lutero falou de uma forma tão peremptória, que disse que para aquelas mulheres, de aqueles grupos que se reuniam para orar, para receber o Espírito Santo, eles diziam: olha, vocês vão trazer sobre si um monte de demônios. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que vem o conhecimento do Santo. Não estou desprezando aqui a oração, tanto Calvino como Lutero e muitos outros puritanos, teólogos, sempre dizem que a vida cristã ela é um barco de dois remos. De um lado você tem a palavra e de outro lado a oração. Por quê? Porque nós dependemos exclusivamente de Deus. Aqui o conhecimento de Deus. Aqui é a maneira como esse conhecimento, por ser pedido, por ser clamado, vai vir a nós. Ou seja, a oração e a palavra. Essas duas coisas estão conjugadas. E aí, entrar no coração, como ele diz aqui no verso 10, seria aquele conhecimento intuitivo que nós falamos anteriormente. E qual seria o resultado disso tudo? O resultado disso tudo estaria na última parelha de versos. No verso 8. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ou seja, Ele guarda, o Senhor guarda. Proteção divina. A consequência disso tudo era... O resultado disso era a proteção divina. Verso 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A outra parelha de versos. A outra estrutura
paralelística desses versos, dessa primeira parte do poema. Então aqui nesses versos ele está explicando que será protegido por meio do relacionamento vertical piedoso do Filho com Deus, ou seja, do temor do Senhor, de achar o conhecimento de Deus, da comunhão com Deus, do seu relacionamento horizontal, ético com as pessoas. Então entenderá justiça, juízo, equidade e todos os bons caminhos. E só a título de curiosidade, que nós não temos aqui, ele vai terminar, para você ver como esses poemas eles são muito bem estruturados. Ele vai terminar com um quiasmo que nós não vemos aqui, porque ele não traduziu dessa forma. Mas no verso 8, segundo o original, ficaria assim, mais ou menos assim: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E a inteligência te conservará, e o bom siso te guardará. É como se ele estivesse fechando aí essa primeira parte, colocando um cadeado. Ao invés de você ter aí, guarda as veredas do juízo, o bom siso te guardará, guardar, você tem guardar, conservar, guardar. Que não foi traduzido dessa forma aqui, pelo tradutor na nossa Bíblia. Era um quiasmo. A ordem inversa, fechando todo essa primeira parte desse verso. E agora, no final desse poema, em sua segunda metade, nós temos estruturalmente a mesma estrutura que nós vemos lá na primeira metade. Deixa eu voltar aqui, ainda não sei mexer muito bem. Temos a mesma estrutura que tem na primeira metade. Agora, é o propósito, não é mais o benefício. Nós vimos lá do verso 1 a 4 o que o filho deveria fazer, os benefícios daquilo. E agora o propósito de se internalizar a palavra de Deus, de buscar essa palavra como ouro, de internalizar a sabedoria divina. E aí agora, nessa segunda metade, lá do verso 12, nós temos o primeiro propósito. Esse primeiro propósito está em paralelo com o seu segundo propósito no verso 16. Qual é o propósito aqui, especificamente, para se internalizar a palavra de Deus? Livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Livrar da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjeia com palavras. E aqui, queridos, esse propósito está relacionado à salvação, ou seja, à proteção do discurso sedutor de mulheres perversas e de homens perversos da própria geração daquele jovem. E é isso que a palavra de Deus faz. É isso que esse conhecimento intuitivo, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, porque é o Senhor quem dá sabedoria, nos protege das ciladas e das mentiras desse mundo. E aí ele identifica, mais uma vez, paralelisticamente, nessas duas estruturas, nesses dois propósitos, essas mulheres e esses homens. Verso 13 e verso 17. Quem são esses? Esses homens são aqueles que deixam as veredas da retidão e andam em caminhos nebulosos ou em trevas. É o que nós vemos no verso 17 também. Quem é essa mulher perversa? É aquela que deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, eles são apóstatas, eles abandonaram o caminho do Senhor, estão seguindo seus próprios caminhos e estão com palavras sedutoras, enganando aqueles ingênuos, aqueles simples, para andarem nesses caminhos. E aí nós vamos ver aí, mais adiante, quando ele vai falar sobre a mulher adúltera. Olha, eu enchi, meu quarto está cheiroso, a minha cama é perfumada, meu marido está longe.
Vamos, gozemos amores. Ou como a indicação ali no primeiro verso do primeiro capítulo, daquele jovem, olha, vamos ter toda uma só bolsa, vem, você vai ser como nós. E aí a palavra de Deus, buscada por esse jovem, incessantemente, vai livrá-lo das mentiras desse mundo. E aí nós temos nessa última parelha de versos, do verso 14 e 15, fazendo parelha com o verso 18, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Ou seja, nós temos aí descrito o caminho dos homens perversos como sendas tortuosas, como trevas tortuosas, e o caminho da mulher adúltera como enganosamente agradável e mortal. Nós poderíamos resumir aí esse capítulo 2, tá? Da seguinte forma. Nos versos 1 a 4, nós temos a introdução do poema. E aí as condições, o caminho que o jovem deveria percorrer. Logo após, nos versos 5 a 19, nós temos o que decorre de aceitar essas condições e viver nesse caminho. Os benefícios e do propósito. E no final, do verso 20 a 22, um sumário que apresenta os destinos finais de cada um. Os destinos de vida e de morte dos justos e dos perversos, respectivamente, que serão a conclusão. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Mais uma vez aqui nós estamos vendo o quê? A menção ao juízo final. Mais uma vez, nós vemos isso lá no Provérbios capítulo 1, e estamos vendo isso de novo. Menção ao juízo final. Ou seja, ao dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. E essa expressão terra, os mansos herdarão a terra, entendam, os mansos herdarão o reino de Deus. E nós vimos pela exposição de Apocalipse, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, esse mundo será transformado. Essa terra será renovada. E pelo aquilo que nós estamos vendo na Escritura, não vai haver limitação entre céu e terra. Não dá para especular muito a respeito disso. Porque a Escritura ela não traz muitos detalhes. O próprio apóstolo Paulo diz, eu vi coisas que não podem ser nomeadas, nem podem ser ditas por um homem. Estive no terceiro céu. Mas a perspectiva da Escritura é fazer desse mundo novamente um Éden. Aí tem gente, eu já vi discussões aí, porque vai ter casamento, vai ter... Olha, a Bíblia não diz isso. Especular é ir além daquilo que a Escritura está nos dizendo. Nós precisamos ficar com a Escritura. A Bíblia diz que as coisas que vão acontecer quando Jesus Cristo voltar serão inimagináveis. A Bíblia diz que vai ter um novo céu e uma nova terra. O sol já não vai existir, porque a glória de Deus o seu brilho vai iluminar esse mundo.
Então, parece que não vai haver limitação, mesmo porque os nossos corpos serão transformados, iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou. E ter a mesma natureza, ou seja, estrutura, exceto a pessoa divina, né? Porque ele é o próprio Deus, nós temos essa pessoa em nós, através do seu Espírito. Nós seremos como Cristo, como a Escritura diz, com corpos glorificados. Então nós temos que ficar com aquilo que a Escritura diz. Ir além disso é pecado, como nós já vimos aqui. Mas a menção aqui, mais uma vez, é o juízo final. Vamos lá no Salmo 73 de Asaf. Ele diz, poxa, acontece, eu peco, o juízo de Deus vem. Os ímpios vivem como se nada acontecesse e tal. Ele olha somente para o que está acontecendo aqui, porque os seus olhos não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, infelizmente, ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo nesse mundo. E aí ele diz, quando eu contemplo, quando eu olho para o trono de Deus, aí eu vejo que a vida deles é passageira. Nós vivemos 80, 90 anos, alguns vão até 100, com raras exceções. Você já pensou o que significa uma eternidade comparada com 180 anos? Não é nada. Asaf teve esse vislumbre da eternidade e viu que os ímpios vão passar, porque eles não vão permanecer nessa terra, nesse mundo restaurado. Eles não permanecerão nela. É isso que ele está dizendo aqui. E mais uma vez não, né? A gente já viu isso inicialmente no capítulo 1, mas a gente vai ver isso constantemente no livro de Provérbios. A metáfora do caminho, muito recorrente no livro de Provérbios, que vai sempre se apresentar dividida em o caminho bom e o caminho mau. E nós vamos ter no capítulo 4 de Provérbios, versos 10 a 19, nós vamos ter ali essa metáfora desenvolvida, de andar no caminho dos justos, em vez de ir no caminho dos perversos. Ela vai ser desenvolvida ali. Mas nós temos mais uma vez essa metáfora aqui que vai percorrer todo o livro de Apocalipse. 2 caminhos. Como Jesus mesmo falou, da porta estreita e larga. 2 caminhos. Um caminho largo, que conduz à perdição. Um caminho estreito, que conduz à vida e à salvação. E o filho está sendo confrontado aqui com esses 2 caminhos. O caminho mau dos sedutores, dos perversos, e o bom conselho do seu pai, que representa a palavra de Deus. Olha que responsabilidade a nossa. Efésios capítulo 6, verso 4. Que nos chama a admoestar os nossos filhos na disciplina, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E é interessante porque parece que o contexto aqui aponta para o filho que está prestes a ingressar na vida adulta, ou seja, a fazer as suas próprias escolhas. E o filho vai ter que escolher esses 2 caminhos. Às vezes eu falo para os meus filhos, às vezes eu tenho vontade de abrir a sua cabeça e colocar isso na cabeça de vocês. Todos eles já escutaram isso. Mas eu não posso fazer isso. É você que vai ter que escolher. É isso que o pai está fazendo aqui. Ele está mostrando esses caminhos. Por quê? Porque ele está prestes a sair de casa. Ele está prestes a viver pela sua própria direção, fazer as suas próprias escolhas.
E a responsabilidade do pai é mostrar o caminho da verdade, o caminho da justiça, da equidade e do bom senso. E é interessante porque a voz sedutora da mulher estranha concorda com as vozes do grupo de homens ideais. É engraçado que você vai ter várias vozes no mundo, né? E todas elas, por mais que estejam discordantes, elas vão se unir. Elas estarão juntas com o mesmo propósito de destruir a vida do homem, de levá-lo à perdição. Eu tenho falado com os irmãos ultimamente sobre a questão aí dos muçulmanos, né? Nessas nossas conversas informais do Islã e tal. E aí você vê, né? Eles arrebentam, destroem, falando, não, essa é a ala radical dos muçulmanos e tal. Os muçulmanos não são assim. Está tudo escrito lá. Então aqueles que não destroem, que não matam, eles concordam. E mesmo se eles não concordarem, eles estão indo contra a própria religião. Mas o mundo aplaude, acha bonito, aí permite que a nossa sociedade aceite essas pessoas e que elas imprimam os seus costumes e valores aqui distorcidos aqui na nossa sociedade. Por mais que vivam completamente diferente. Mas por que essa união, essa aceitação de uma forma geral? Mais que exista oposição, até mesmo por aqueles que estão atacando lá o mundo islâmico. Nós sabemos que tem um pessoal que é bonzinho, que não é isso, que não é aquilo outro. Tá. Por quê? Porque, por mais que sejam vozes diferentes, elas têm o mesmo objetivo. De acordo com um certo comentarista, ele diz assim: o mundo é apresentado como um lugar de discursos rivais e conflitantes. As palavras do pai, as palavras dos homens desonestos, as palavras da mulher estranha. O indivíduo é chamado a se voltar para várias direções, em discursos que constroem um mundo de maneira muito diferentes. E nós? Qual é a nossa posição? Você, filho. Eu não estou falando somente dos jovens, dos adolescentes, mas de todos nós. Que voz nós vamos ouvir? A voz de Deus aqui, representada pelo Pai, por Salomão? Ou o discurso do mundo? Sedutor, agradável, mas que leva para a destruição. Nós sempre, toda a nossa vida, estaremos diante de duas realidades e vamos ter que escolher essas realidades. Vamos ter que tomar uma decisão. Seguir uma porta estreita ou uma porta larga. Eu sei que a natureza humana, ela rejeita qualquer tipo de dificuldade. Ninguém gosta de dificuldade. Eu de vez em quando brinco com a Simone com relação a isso. Nós rejeitamos as dificuldades. Nós queremos a coisa fácil. E o mundo oferece a coisa fácil. Mas essa coisa fácil que o mundo oferece nos leva à destruição. A comodidade, a facilidade, a oportunidade que o mundo nos oferece nos leva à destruição e à morte eterna. Que nós possamos entender que aquilo que o Senhor fala a nós não é uma opção. Nós não temos opção. Por mais que essa opção esteja à nossa disposição. Aquilo que o Senhor nos ordena é para nós seguirmos. Sem titubear. Seja o que for. Por mais que traga incômodo, por mais que traga dificuldade, é o melhor caminho.
É interessante porque o pecado ele é agradável no início e amargo ao final. O caminho do Senhor pode ser inicialmente amargo, mas ao final é doce. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor Deus que tu possa tratar o nosso coração, que tu possa, Senhor Deus, acomodar a nossa vida, Senhor Deus, na tua palavra. É difícil isso para nós. Nós somos arraigados, Senhor Deus, presos a esse mundo, com a nossa natureza humana. Mas que o Senhor, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, com o Espírito que habita em nós, nos foi dado, para que não façamos aquilo que seja do nosso querer, da nossa vontade, Pai. Que esteja nos conduzindo, Pai, para o caminho, para o reino, para o caminho do Senhor, para o reino da terra. Dá sabedoria, Senhor Deus, aos nossos jovens, às nossas crianças, Senhor Deus, que estão em casa ainda, estão ainda, Senhor Deus, na dependência de uma certa forma dos pais, mas que um dia sairão e irão andar com suas próprias pernas, Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria a eles para que eles sigam a tua palavra sem titubear, Pai. Que aqueles que ainda estão em casa, Senhor, nossos filhos, infantes, adolescentes, Pai, ou no início da sua juventude, Pai, possam olhar para os seus pais, perceber que há um poço de sabedoria inextinguível ali, não por eles, mas porque eles amam a palavra de Deus, eles buscam o Senhor incessantemente, e eles ensinam esses mandamentos do Senhor Deus para os seus filhos. Fica conosco, é o que nós pedimos, que nos dá, Senhor, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua força, Pai, para resistirmos a esse lado do mundo, Pai, às vozes do Senhor Deus, que esse mundo, Senhor Deus, esse mundo tem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.